Salve todos os irmãos, com a paz do Santo Rei Celestial, Jesus Nazareno, né? Irmãos, eu vim compartilhar aqui com os irmãos, né? Uma visão que Deus me deu a respeito de acontecimentos mundiais aí, tá? Isso aqui vai acontecer em toda a Terra, né? Tá, hoje é dia 4 de maio de 2025. Perdão aí os irmãos, tá? 4 de maio de 2025. Quero deixar essa passagem bíblica aqui, ó. Isaías 24. Vamos lá. Isaías 24. Atenção, o Senhor vai arrasar na terra, vai fazê-la virar um deserto, vai castigar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos os povos comuns e os sacerdotes, né? Aqueles pastores de hoje em dia aí, né? Hoje em dia a gente vê esses pastores aí, ó, são todos movidos a dinheiro, gostam de usar um terno chique, sapato caro, serem hospedados em hotéis, né? Ninguém quer viver como João Batista, né? Comer mel e gafanhoto, né? Só fazendo uma analogia, né? Viver de forma simples e humilde, ó. Ó, 95%. Acho que todos os pastores famosos aí, tá? Existem os pastores e os padres corretos? Existem, né? Só que, ó, todos esses que ficam na internet aí, a maioria deles, tá? Querem viver no luxo, no conforto, né? Pregam muito o dinheiro e, ó, salvação nada, tá? Defendem com unhas e dentes aí o dízimo, né? Tá? E o ministério de Jesus sempre, ó, arrependimento e amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e tal, tá? E Jesus ensinou aos discípulos dele, os 12 apóstolos, a não se preocupar com essas coisas. No seu evangelho diz, né? Nem perca seu tempo com esse tipo de pregação, né? Assim como Deus dá de comer os passarinhos, dará a vocês também. E quando Jesus mandou os apóstolos, né, em missão, disse a eles, ó, não carregue nem um saco com dinheiro e nem duas túnicas, né? Confie na providência divina, né? O que não acontece hoje não, tá? E falou assim, se vocês forem recebidos em uma casa, fiquem lá até que termine, né, de anunciar as boas novas do evangelho. Hoje não, tem cara que quer ficar no hotel. Ah, não quero. Cria um monte de justificativa, né? Outros quando recebem 14 mil reais, 10 mil reais, 5 mil, que eu acho um absurdo, para 1, 2 horas de pregação. Tem uns que é astronômico, né? 90 mil, 100 mil, esse aí é surreal. Mas também existe aquela questão, se tem quem paga, vai ter quem prega, né? Tá, vamos lá. O canal aqui é pequeno, graças a Deus que esse canal aqui é pequeno. Não quero que ele cresça, espero que continue pequenininho, né? Quanto mais crescer, mais transtorno, mais gente ruim aparece, né? E as revelações aqui, irmãos, são tremendamente poderosas. Tá, então vamos lá. Hoje, dia 4 de maio de 2025, né? Foi levado em espírito, aqui mesmo na Terra, só que pro futuro, né? Onde eu e mais 2 amigos meus, nós éramos 3 amigos, né? E a Terra estava se enchendo, estava acontecendo uma enchente, estava chovendo muito, era escuro, estava noite. Quando fala escuro e noite, simboliza o dia do Senhor, tá? Como é descrito aqui, ó, em Isaías 24, né? Que Deus vai passar e arrasar toda a terra. A escuridão, né? Diferente da luz, né? A escuridão simboliza juízo, né? Tá. E a gente correu, né? Para um alto, porque esse meu colega morava numa casa alta, né? E nós corremos lá para fugir do dilúvio que estava acontecendo, né? Não é um dilúvio igual aquele de Noé, tá? Que cobriu as montanhas mais altas. Mas Deus já me mostrou esse pequeno dilúvio, que não é tão pequeno assim, tá? Que vai matar bilhares de pessoas. Principalmente quem mora na região litorânea, né? Tá. Então hoje o que aconteceu? Né? Eu fui levado de espírito para o futuro e eu vi a terra. Eu vi isso aqui, ó. Olhava para o céu, eu vi o domo da terra, né?
E esse domo aqui, a Terra, ela não é uma bola. Eu vi meio que o formato da Terra, né? A Terra tava do jeito que tá escrito aqui, né? Os continentes e tal, e existe uma cúpula, como se fosse uma cúpula de vidro protegendo ela de um monte, uma surreal quantidade de água que existe aqui do lado de fora, ó. Existe, né? Imagina só, a Terra toda em volta de um domo tipo de vidro, né? E águas, né? A pressão astronômica que não é aqui. Tá. Onde que tá escrito isso aqui, ó? Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 6, né? Na criação aqui, ó. Tá. Isso aqui é uma Bíblia judaica, né? Uma Bíblia judaica. Onde foram corrigidas aqui as traduções, né? Aqui. E Deus disse que haja um domo no meio das águas, e ele separou as águas. Deus fez o domo e separou as águas de cima do domo das águas de baixo do domo. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Tá, continuando, né? Aconteceu e Deus chamou o domo de céu. Separou as águas de cima das águas de baixo, os mares, né? E chamou o domo de céu. Isso aqui é importante, ó. Chamou o domo de céu. Tá? Construiu algo sólido, né? O firmamento, e chamou de céu. Essa estrutura aqui. Eu vi na revelação e Deus me mostrou. Todos nós veremos. Todos nós. Porque o que aconteceu lá na revelação? Aconteceu um grande cataclisma no céu e o domo cedeu. O domo estava aqui, ele cedeu, ó. Ele abaixou, né? Ele abaixou. Então a visão que nós tínhamos ficou meio turva, porque ele passou a ser meio perceptível, né? Como ele se aproximou, às vezes de longe lá fica até meio transparente, mas quando ele aproximou, ele ficou mais perceptível. Então o domo cedeu, Deus me mostrou isso aqui. O domo celestial cedeu, né? Da criação dele. E será perceptível para todos os moradores da terra, tá? E a criação do domo está escrita aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 6, né? Tá. Então, o domo foi chamado de céu, né? Deus chamou o domo de céus. Gênesis capítulo 7, versículo 11, né? E as fontes das profundezas, eu vi essas fontes de água, correntes debaixo da terra, né? Rios debaixo da terra, isso aqui não é novidade. Todo mundo, a gente estuda em geografia, né? Tá, em geologia, todo mundo já sabe que existem rios, existem imensos lagos, né? Só que o que aconteceu aqui? As fontes das profundezas foram rompidas, né? Quando há uma nascente do rio, a nascente normalmente ela vem em forma de uma borbulha, né? Só que aqui, na época de Noé, elas se romperam. É como se tivesse estourado, né? E todas as águas daqui subiram para cá também, né? E as janelas do céu foram abertas. As janelas do céu, né? Isso aqui eu vi também lá, tá? O que aconteceu? Tava chovendo muito, era de noite, caindo muita chuva. Aí houve uma abertura bem aqui assim, ó. Como se fosse um trincado, uma abertura, né? E caía água, irmãos, de forma astronômica, assim, ó. Caía água mesmo, não era já nem chuva mais. Caía água lá de cima, né? E todo mundo ficava apavorado, desesperado, meu Deus. E então naquele momento, né? Todos entenderam que existe um firmamento e todo mundo entendeu porque que Noé disse: as janelas do céu foram rompidas e foram abertas, né? As janelas do céu e as fontes foram rompidas, porque as fontes aqui, ó, as águas jorravam daqui tanto daqui, e a enchente foi rápida, só dava para salvar a própria vida, tá? Não deu para salvar nada, não deu nem para ver ela chegando assim, ó, só dava tempo de correr, tá? Só dava tempo de correr e quem parou para salvar qualquer objeto pereceu, tá? Então foi esse o formato da Terra que eu vi, né? Os continentes estavam dentro desse domo aqui, né? Ele cedeu,
aconteceu um grande cataclisma, né? Igual descrito aqui em Mateus, capítulo 29, né? E os poderes celestiais serão abalados. E os poderes celestiais. Mateus 24, acho que é Lucas 21 e Marcos 13, né? E os poderes do céu serão abalados, né? Eu lembro disso aqui também naquela revelação onde Deus falou que os pilares estavam sustentando o céu, né? Por causa deles que o céu ainda não desabou sobre a terra, né? Era uma analogia, né? Fazendo um simbolismo ali que precisava se completar a plenitude dos gentios, né? Deus não havia trazido o juízo dele porque ainda não havia se completado o número de gentios, de cristãos, né? De gentios, né? No caso, gentios, tá? Nós, a serem despertados e selados pelo Espírito Santo. Mas essa plenitude aqui, irmãos, ó, acho que só falta alguns dias aí, tá? Menos de meses aí. Tá? Pelo que eu ando observando no mundo espiritual, já se completou a plenitude dos gentios, tá? E o próprio Jesus falou, né? Para os judeus, né? Vocês não ouvirão mais falar de mim, até que venha aquele em que vocês dirão, bendito é este que vem em nome do Senhor, né? E Paulo fala também, quando se completar a plenitude dos gentios, então Deus se voltará para tratar com Israel, né? Tá? Tratar a dureza do coração de Israel, né? Tentar fazer eles reconhecer que Jesus é o Messias, né? Tá? Então já estão fazendo hora extra, ó. Os gentios aí, os que estão indecisos, os que não foram batizados ainda, tá? Os que não vivem de acordo com a palavra de Deus, ó. Ó, eu vejo isso aqui no mundo espiritual, tá? Já se completou a plenitude dos gentios, tá? Se isso aqui ainda não aconteceu, do céu desabar sobre a terra, é por plena misericórdia aí, tá, irmãos? Misericórdia aí, tá? Porque o juízo era para ter vindo no ano passado, por isso que foi a minha rebelião com Deus, né? Só que quem é rebelde é o capiroto, né? Tá? Pô, eu não sou Satanás, né? Perdi perdão, voltei atrás e tô aqui, né? Dando testemunho aqui. Tá? Então, tá, quando se completou a plenitude, né? Aí que aconteceu esse domo aqui, voltando aqui, o domo cedeu, ele ficou bem visível no céu, né? Esse domo aqui, ó, o domo celestial, ele cedeu, né? O domo cedeu. Cadê? Ele cedeu aqui, ó. Aí ele ficou bem visível no céu, tá? Ele abaixou muito. Aí ficou, nós conseguimos, ele ficou meio perceptível, né? O domo ficou perceptível. Aí o que aconteceu? Houve uma rachadura, né? Uma rachadura, tipo assim, rachou assim, e as águas não caíam mais como chuva. Ela caía como uma água mesmo. Uma cachoeira surreal, não tem como explicar. A gente nunca viu isso. Quem viu isso foi Noé, né? As janelas do céu se abriram. A gente viu, percebeu, o domo desceu, houve uma rachadura e caiu água e destruía tudo. Onde a água caía, imagina só, onde a cachoeira cai já faz um buraco imenso. Imagina as águas do céu, né? As águas do céu caindo, né? Causavam um estrago. Onde ela caiu, destruiu tudo. E depois onde foi enchendo, né? As águas foram enchendo. Até certo ponto, né? Mas qual era aquele sinal? Ocorreu uma enchente como nunca houve, desde a época de Noé, né? Então essa é a revelação que eu queria compartilhar com os irmãos, tá? Essa é a revelação. Esse é o formato, infelizmente aqui, ó, né? O formato do mundo que nós vivemos, né? Existe um domo, existem outras dimensões, não sei, né? Às vezes a gente quer saber, mas como que funciona, como que os asteroides caem na Terra, como que as dimensões como que elas se convivem, né? Irmãos, isso é só com Deus, né? Tá?
Porque, veja bem, Deus, lá, aqui no livro de Gênesis, aqui, ó, Levítico, né? Ele diz assim, ele disse para o povo, antigamente o povo escravo, né? Falou, ó, não coma carne de porco porque não é bom, né? É um animal impuro, não serve para o alimento. Ele só disse isso, porque era a linguagem que o povo conseguia entender, né? Hoje em dia, eu vi uma médica, ela é cientista, né? Estuda células, tal, formação, e hoje ela falou, ó, existem elementos químicos na carne do porco que em contato com o nosso corpo causa má formação de células. Como que Deus ia falar de célula se a palavra célula nem existia no tempo antigo? Como que Deus ia explicar para um escravo que mal sabia ler e escrever má formação de célula, né? Células, átomos, como que Deus ia falar coisas que eles nunca ouviram falar? É a mesma coisa para nós. Nós só conhecemos a matemática e a ciência convencional, as leis da física convencional. Mas eu já vi que existe aqui, ó, no mundo, em outras dimensões, matemáticas e fórmulas que estão além do nosso entendimento, leis que regem o universo que são desconhecidas para nós. E como que Deus vai explicar coisas que a gente nem sabe que existe para entender o mecanismo, tá? Então eu entendo faço, né, essa analogia aí de Deus falar para não comer os animais impuros, para pessoas que mal sabem ler e escrever, como assim, como nós. Só é a mesma coisa, como se nós fôssemos escravos, analfabetos, como que ele vai explicar coisas que estão além do nosso entendimento, né? Até mesmo um graduado, um cientista, qualquer cientista, ele só vai entender que, ó, de leis da física e da química da terceira dimensão. Leis de outras dimensões, como funcionam e como regem, não vai entender, está muito além, tá? Mas ele me mostra de forma simples, né, para que eu possa entender. Falou, ó, existe um domo, né, ele é semelhante a um vidro, né, ele vai a rachadura, igual Noé aqui, ó, Noé falou de forma simples, falou, ó, abriram as janelas do céu, né, as janelas aqui, ó, existe uma janela, né? Só que ele fez uma analogia, falou, ó, quando abriu uma fenda lá, às vezes a palavra fenda nem existia no vocabulário deles, né? Então ele falou, abriu uma janela lá e por ela saiu água, né? Que era semelhante a uma janela do barco dele, né? E não uma porta. Então ele tentou assimilar algo, né? Por isso que não é disso. Abriram as janelas do céu, né? E aqui, ó, as fontes das profundezas do abismo, as fontes, né? Das profundezas do abismo foram rompidas. Nem existia a palavra nascente de água. Quem que é, né? Ou olho d'água, sei lá, qualquer outra coisa, que foi criadas depois, né? Então ele vai usando as palavras antigas para descrever os fenômenos que ele testemunhou, né? Mas esse fenômeno aqui vai acontecer e todo olho verá. O céu vai desabar, todo mundo vai perceber a existência do domo, uma enchente de nível apocalíptico e milhares de mortos, né? E quem parar para correr para dentro da sua casa, para salvar algum bem material, não vai dar tempo, tá? Porque aquela enchente assim, ó, não é uma enchente igual uma chuva, né? Vai ser algo, ó, águas vindas de cima e águas vindas de baixo, tá? Vai subir muito rápido. E esse juízo que Deus vai trazer sobre a terra. Deixo as passagens Isaías 24, Isaías 34, né? Mateus 24, né? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, né? Gênesis capítulo 1, versículo 6, fala sobre a existência do domo, tá? E que Deus chamou o domo de céu, né? Tá? Domo de céu. E separou as águas, né? Então existem águas aqui, exatamente como está escrito aqui. Existem águas aqui, águas aqui. E eu vi essas águas, tá? Por aqui, ó, a gente podia ver que as águas, elas ficavam mexendo assim, ó, por cima do domo. A gente percebia isso também, tá? Era semelhante como a gente entra não tem quando a gente entra aqueles aquário marinho, aí tem aquela doma de vidro, né? E a gente observa as ondulações da água. Era a mesma coisa. Nós aqui a gente observava as ondulações por cima do domo, né? As ondulações da água assim por cima do domo, assim, ó. Era algo tremendo, né? Algo surreal, algo que a gente
muitas coisas que não são ocultas vão ser reveladas, né? Tá, então eu vi essa água, as portas se abrindo, né, o juízo vindo, milhares de pessoas mortas, tá? Tudo isso, lembrando que por causa dos nossos pecados, né? A terra está cheia, né? O anjo lá atrás disse, até que enfim o Senhor Deus trouxe o seu juízo parecido com o dilúvio. Irmãos, quando eu vou ali na frente, vou ser bem sincero, quando eu vou ali orar com a mão, eu falo, Senhor, não tarde o seu juízo, tá? O Senhor tardou, beleza, o Senhor é Deus, né? Mas assim como aqueles dois anjos clamaram, até que enfim o Senhor Deus, eu também falo aqui na terra, porque já não é mais o que fazer, não há mais o que salvar, não há mais, porque quanto mais o Senhor demorar, mais risco das pessoas se perderem, porque olha só como está o nosso sistema judiciário, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Quem domina e controla o mundo todo é o espírito do anticristo, né? Satanás e seus anjos. Olha como está o nosso sistema judiciário, STF, presidente, Congresso Nacional, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Escândalo de corrupção um atrás do outro e não há mudança, tá? E os governadores, só lembrando aqui, ó, eles são reflexo do povo. Se eles estão assim, imagina o povo. A podridão do povo, tá? Então, clamo por justiça, envia teu juízo sobre os moradores da terra, tá? Né? Eu oro sim, irmãos, não tenho... Eu falei assim, mole de coração é só Maria, tá? Mole de coração é só Maria. Os demais ali, não... tá? Moleza de coração é só Maria. Coração mole, né? Nem ela já saiu do caminho, né? Falou, não vou mais interceder, não. Amém? Então, fique com Deus aí, tá? E até a próxima revelação.